mas atualmente a Igreja Presbiteriana da Cidade Nova em Ananindeua. E é uma graça contarmos aqui com a amizade deste querido amigo que tem também se empenhado no trabalho do Senhor, um servo valoroso, uma família muito bonita também, que hoje não está com ele aqui. Eu vou deixar que ele explique, mas porque estão lá numa programação do aniversário de um dos filhos, o rapaz mais novo, né? Porque tem a menina, que é mais, a Luena, né? Luena, né? Luena. Que é a mais caçulinha, mas veja só como é que a amizade é importante. Mesmo no dia do aniversário, seu filho, que vai ser lá na EBD, na igreja dele, fez ele questão de atender esse nosso convite. Pastor Darlan, que é um amigo de longa data, aqui tem tomado parte nos projetos que a igreja tem estabelecido também. Nós louvamos a Deus pela vida dele. Quero chamá-lo aqui para nós orarmos com ele e por ele, e assim transmitindo a palavra e o púlpito, para sermos edificados nessa manhã pela vida do seu servo. Senhor, nós te bendizemos pela vida do reverendo Darlan, teu servo que tem se esmerado, Pai, juntamente com a sua família, na tua obra, e hoje está aqui conosco para ser o teu mensageiro. Sabemos, Pai, que todos nós somos pecadores, tanto da parte dele como nossa, da tua igreja. Sem a tua ajuda, Senhor, não conseguiremos compreender as verdades da tua palavra. Por isso, o nosso clamor, a nossa petição nesta manhã a ti, é que tu estejas, Senhor, revestindo o teu servo com a tua autoridade e para falar, Senhor, ao nosso coração, pois só tu, Senhor, sondas e conheces as nossas necessidades e certamente nos desafiará com a tua palavra lida e exposta a mudarmos, a sermos mais obedientes a ti, com a ajuda e a capacitação que o teu Espírito Santo nos concederá. Abençoa o teu servo, coloca nos lábios deles, Senhor, a tua palavra, coloca nos lábios deles, Senhor, a tua graça, para que com segurança e, Senhor, com a autoridade conferida a ele por ti, possa ele edificar a tua igreja. Nosso pedido nessa manhã é esse, em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, amada igreja. Graça e paz, amém? Queridos, é um privilégio mais uma vez estarmos aqui e agora pela manhã, principalmente participando desse momento tão solene, momento tão agradável de cumprimento da palavra do Senhor. Me alegro muito em poder receber o convite do reverendo Gabriel, e todas as palavras que ele colocou aqui são de fatos e verdade. Temos uma amizade em pouco tempo, que eu realmente digo a ele que ele é um amigo mais chegado que um irmão. E quando ele me deu essa oportunidade, esse convite, eu realmente fiquei muito surpreso e muito feliz de poder estar aqui com eles. Sabemos que o inimigo de nossas almas, ele luta, né, contra nossas vidas constantemente, ainda mais quando estamos a obedecer à voz do Senhor, à vontade do nosso Deus. E essa semana, infelizmente, eu tive uma lesão de leve para médio da coluna. Eu estaria com os irmãos participando de um futebol durante a semana, mas infelizmente sozinho em casa. Fui ajuntar o que está fazendo aniversário hoje, que caiu, e quando eu fui pegar ele, que eu me abaixei, a coluna estalou e eu fiquei sem poder movimentar a parte esquerda do corpo. Eu tive que ir para o hospital, passei por uma série de exames e estou aqui só nos medicamentos. Então, se você vê o pastor meio assim, ainda é porque ele está meio assim por causa dos medicamentos, tá? Não se preocupe que ele não vai cair não, Deus não vai deixar. Mas ainda zonza um pouquinho por causa dos medicamentos. Mas não poderia deixar de faltar. Não poderia deixar de estar aqui nesse momento. Mesmo a igreja preparando uma surpresa para o nosso filhinho lá na igreja, que hoje é aniversário dele, 3 aninhos. E a minha família ficou, minha esposa ficou com os meninos lá e eu vim aqui para estar com os amados irmãos desse momento. E sou muito grato ao Senhor, muito grato ao Senhor. Eu amo essa igreja, aprendi a amar essa igreja, assim como eu amo a igreja em Ananindeua, a qual o Senhor me colocou para pastorear. E eu creio que nós somos uma só família, que caminhamos juntos e aí estamos já nos preparando para passarmos mais um final de semana abençoado, nosso retiro de Páscoa.
Então, que Deus possa abençoar ainda mais as nossas vidas. Amém, irmãos? E nessa manhã, mais uma vez, o Senhor, aprove a Ele, me dá a oportunidade de trazer a sua palavra. E é diante dela que eu gostaria de convidá-los a abrir lá no Evangelho, a qual escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 10, para que possamos fazer a leitura do texto, do verso de número 7 até o verso de número 10. Aquele que foi encontrando, por gentileza, se possível, se coloque em pé, para que possamos fazer a leitura em uma só voz. Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu João, capítulo de número 10, do verso 7 ao verso de número 10. Amém, irmãos? Leiamos todos em uma só voz. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, irmãos. Oremos ao Senhor. Deus, tua palavra lida, Senhor, nesta hora. E agora, Pai, rogamos pela aplicação dela aos nossos corações. E isso, Senhor, só poderemos ter a luz da ação do Teu Santo Espírito que habita em nós. Por isso, Senhor, eu te peço, age em nosso meio nessa manhã. Fala aos nossos corações, Senhor, a Tua santa, inerrante e bendita palavra. Aplica, Senhor, essas verdades a nós para que possamos continuar, Deus, firmes nas Tuas promessas. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de mim, Deus, e somente me use como Teu instrumento. Que a Tua palavra, Pai, possa edificar a Tua igreja. Abençoa-nos, Senhor, é o que eu te peço, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Queridos, dentro dessa perícope, nós encontramos 3 cenas, das quais Jesus se apresenta, primeiramente, como o verdadeiro pastor, que vai do verso 1 até o verso de número 6. Depois, Jesus Cristo ele se apresenta como a porta da salvação, a porta das ovelhas, que vai do verso 7 até o verso de número 10. E a última cena nos mostra agora Jesus Cristo se apresentando não somente como o verdadeiro pastor, mas como o bom pastor. O pastor que dá a vida às suas ovelhas. Então nós temos essas 3 cenas à luz desse primeiro período deste texto, do capítulo de número 10, que vai do verso 1 até o verso de número 18. Todavia, meus amados irmãos, nessa manhã, aprove o Senhor me dá graça de poder simplesmente falar sobre uma dessas cenas, que é justamente essa que vai do versículo 7 até o versículo 10, onde Jesus se apresenta como a porta das ovelhas, como a porta da salvação. Mas é interessante, para que a gente possa entender melhor sobre essa cena, sobre o porquê Jesus Cristo está trazendo isso de forma tão enfática, nós precisamos olhar um pouco mais esse contexto, nós precisamos entender um pouco mais sobre esse contexto. E nós, se voltarmos os nossos olhos para o verso de número 34, nós vamos perceber que Jesus está combatendo aqui os falsos pastores. Jesus está combatendo aqui uma falsa atitude, pelo qual pessoas que se diziam salvas e que se pensavam ser salvas estavam agindo. Você, olhando para o texto, você vai perceber, meus amados irmãos, que doutores da lei ficaram indignados porque Jesus curara um cego. E este cego agora estava dentro da sinagoga, falando da obra de Cristo Jesus, falando daquilo que Cristo tinha feito por ele, e esses líderes se revoltam por causa disso.
Esses líderes começam a se indagar de como aquele homem estava ali para poder ensinar a eles, eles sendo os pastores, eles sendo os doutores da lei. E eles fazem totalmente o contrário daquilo que o verdadeiro pastor deve fazer quando a ovelha vai ao seu encontro, que é de apacentar, que é de pastorear. Volte seus olhos para o texto, versículo 34, e vai nos dizer que eles retrucaram aquilo que aquele homem estava falando e disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Eles murmuram, eles contestam, eles ficam totalmente revoltados com aquela cena, com aquele momento, com aquela circunstância pelo qual aquele homem está falando de Cristo Jesus e pela libertação que Cristo deu a ele, pela cura. E o que eles fazem, meus amados irmãos? O texto nos diz que ele expulsa. Diante dessa cena, diante dessa informação, o texto continua a partir do versículo de número 35, onde Jesus Cristo, ele vê isso acontecer e agora ele chama a atenção. Ele mesmo chama a atenção dos ouvintes para poder mostrar quem é o verdadeiro pastor e como deve agir o verdadeiro pastor. Você percebe, meus amados irmãos, aqui algo importantíssimo, que é o fato de Jesus estar confrontando os homens que se julgavam ser as ovelhas, que se julgavam ser os pastores, que se julgavam ser os líderes, que se julgavam ser aqueles que estavam ali para cuidar das ovelhas. Jesus, ele questiona os atos deles. Jesus, ele demonstra que os atos deles não eram atos de verdadeiros pastores. Jesus questiona os atos deles de atos que não eram de verdadeiros servos, ovelhas, salvas. Tanto é que se você ver comigo, queridos, o versículo de número 6, agora já no capítulo de número 10, Jesus, ele propõe a parábola. Mas olha o que ele diz. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Por que, meus amados irmãos, que aqueles líderes, ao ouvir a parábola que vem do verso 1 até o verso de número 6, eles não entenderam? Por que aqueles homens que se diziam ser salvos não entenderam a fala de Cristo Jesus? Por que aqueles homens não perceberam o que estavam fazendo contra uma ovelha do verdadeiro pastor? A resposta, meus amados irmãos, está no versículo 24 e versículo 26 do mesmo capítulo de número 10. Veja comigo. Versículo 24 diz: rodearam-no, pois, os judeus e os interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Cristo, então, meus amados irmãos, está agora intercalando a palavra juntamente com aqueles pastores que se diziam os mestres da lei, que se diziam estar na sinagoga ensinando o povo a viver como ovelhas salvas, e estão dizendo: as tuas atitudes demonstram que vocês não são ovelhas. As suas atitudes demonstram que vocês não são verdadeiros pastores. E é importante, meus irmãos, a gente perceber que aqueles homens não eram verdadeiros pastores por causa das suas atitudes. Eles estavam sendo ali demonstrados de forma clara, e Jesus estava mostrando aos judeus, mostrando ao povo que estava ali, que aqueles homens não eram verdadeiros pastores por causa das suas ações, por causa das suas atitudes. O verdadeiro pastor, ele também é reconhecido pelas suas atitudes. Que atitudes? Atitudes que corroboram com a verdade. Atitudes que corroboram com a palavra de Deus. Por isso, Jesus está dizendo: vocês não são pastores. Eu sou o verdadeiro pastor. Eu sou o verdadeiro pastor.
Por quê? Porque as atitudes que são realizadas demonstram amor, respeito, responsabilidade, comunhão, união. E vocês não estão demonstrando isso. Este homem chega na sinagoga declarando a alegria de poder ter sido curado. E vocês, o que vocês fazem? Expulsam ele do lugar que ele devia ser cuidado. Vocês expulsam do lugar onde ele deveria ser preparado, deveria ser auxiliado, deveria ser ensinado a caminhar ainda mais na fé. Mas o que vocês fazem? Expulsam ele. Então vocês não são verdadeiros pastores. Vocês não são ovelhas. E esse é o ponto, meus irmãos, de transição que Jesus utiliza para agora apresentar como porta da salvação, a verdadeira porta das ovelhas. Ele primeiro diz que aqueles homens não eram verdadeiros pastores, que ele era o verdadeiro pastor. E agora ele traz uma segunda cena dizendo que porque eles não são um pastor, eu vou mostrar para vocês que eu sou a porta e a verdadeira e única porta de salvação, a porta das ovelhas. E ele inicia mostrando, meus irmãos, as falsas ovelhas. E agora ele vai tratar dos verdadeiros, das verdadeiras ovelhas. E para essas ovelhas poderem ouvir, ele chama a sua atenção de forma enfática, como ele fez no início do capítulo. Se você reparar, ele inicia o capítulo, no versículo 1, trazendo a atenção. E agora no versículo de número 7, depois da parábola, ele traz de novo a atenção daquele povo, do público que ali estava. No início do capítulo 10, ele fala, em verdade vos digo. E agora, no versículo de número 7, Jesus lhe afirma de novo, em verdade vos digo. Jesus chama integralmente, meus amados, a atenção dos seus ouvintes para dizer, eu sou a porta das ovelhas. Ele mostra falsos pastores. Ele mostra falsos líderes. Ele apresenta-se como o verdadeiro pastor. E agora, ele chama novamente a atenção daquelas ovelhas, daqueles que estavam ali naquele momento. E diz, eu sou a porta das ovelhas. De forma direta, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Meus amados, percebam agora Jesus comparando aqueles líderes religiosos que estavam conduzindo as ovelhas de forma errada, de forma totalmente equivocada, levando elas para uma porta que não traria a eles benefício nenhum. E de forma muito contrária, eles estavam tirando as ovelhas de dentro da igreja, de dentro da sinagoga, de dentro daquele local onde eles poderiam estar aprendendo mais sobre essa porta. E agora Jesus quer trazer essas ovelhas novamente, mostrando para elas que ele é a verdadeira porta que levaria as ovelhas ao aprisco eterno. Ele, então somente ele. Jesus agora está conduzindo aquelas ovelhas para a verdadeira porta, totalmente diferente daqueles líderes que estavam conduzindo as ovelhas para fora da porta. Levando as ovelhas para fora do aprisco. Notem comigo, meus amados irmãos, o versículo de número 8, onde o próprio Cristo enfatiza isto. Quando ele diz, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. O que Jesus está dizendo aqui, meus amados? Que aqueles homens que estavam na sinagoga, que cultuavam ao Senhor, que liam as Sagradas Escrituras de modo eloquente, que buscavam trazer ensinamentos para a igreja reunida, não eram verdadeiros servos do Senhor. Não estavam proclamando a verdade, não estavam sendo usados como instrumento de Deus
para poder alcançar perdidos, para poder levar o evangelho vivo e verdadeiro àqueles que precisavam ouvir. Jesus Cristo está dizendo que estes homens são falsos mestres, que estes homens são ladrões e salteadores. Isso é muito grave, meus amados irmãos, porque quando não estamos seguindo aquilo que o próprio Cristo nos ensinou à luz da sua palavra, das Sagradas Escrituras, estamos sendo ladrões e salteadores dentro da igreja do Senhor. E essa é a primeira chamada de atenção que Cristo faz. Percebam, ele fala sobre as atitudes, ele demonstra agora que o ensino está sendo equivocado, que a ação está sendo errada, e ele vai agora corrigir, mostrando àquele povo, aquelas ovelhas, o caminho verdadeiro, o caminho certo, a porta pela qual elas deveriam entrar, por onde elas deveriam passar. E se elas não fizessem dessa forma, elas estariam ainda à mercê desses ladrões e salteadores. O fato aqui, queridos, é que Jesus apresenta a verdadeira porta que leva ao aprisco eterno. Jesus, ele apresenta essa porta dizendo que ele é a única porta que leva ao aprisco eterno. E essa porta, meus amados irmãos, gera a todas as ovelhas que ultrapassam por ela 3 benefícios maravilhosos. E é isso que o texto quer nos mostrar. Essa cena que Jesus está nos demonstrando, meus amados, à luz desse texto que João escreve, inspirado pelo Senhor, é para nos direcionar a 3 benefícios maravilhosos que vêm desse Deus Todo-Poderoso, porque Ele é a porta. Porque Ele é a porta da salvação, a porta das ovelhas. E o primeiro benefício, querido, que esta porta gera a todos aqueles que atravessam por ela, a todos aqueles que estão nela, é a salvação. Olhe comigo o versículo de número 9. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Meus amados, muitas pessoas já ouviram falar de Jesus. Muitas pessoas até conhecem a obra de Cristo Jesus. Contudo, não adentraram por esta porta. Muitas pessoas já chegaram ao Senhor, mas não adentraram nesta porta. Existem, meus amados irmãos, muitos crentes dentro da igreja que ainda não entraram pela porta que é Cristo Jesus. Existem muitos crentes dentro da igreja que ainda não foram salvos, porque ainda não adentraram, porque ainda não reconheceram Ele como essa porta, porque somente aqueles que realmente entram pela porta é salvo. Somente os que estão em Cristo Jesus são salvos, queridos. Uma ovelha, meus amados irmãos, realmente salva, ela reconhece os seus erros. Ela ouve os ensinamentos e os mandamentos de Jesus. Elas o seguem. Elas o obedecem. Essas ovelhas, sim, foram salvas, porque adentraram a porta, que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, meus amados, inspirados, quando escreve em Romanos, ele diz: já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que adentram a porta, meus amados irmãos, estes são realmente salvos. E há a garantia desta salvação. Nós cremos nessa garantia. Por quê? Porque reconhecemos os nossos erros. Reconhecemos que somos falhos e que necessitamos da graça do Senhor sobre nossas vidas. Reconhecemos que precisamos ser ensinados e educados a cada dia à luz da sua palavra. Porque se deixarmos ao nosso bel prazer, faremos tudo aquilo que cabe à nossa vontade. E a nossa vontade, infelizmente, ainda é corrupta e enganosa. Por isso, meus amados irmãos, quando nós adentramos na porta que é Cristo Jesus, verdadeiramente somos salvos. E nós adentramos em um aprisco eterno, pelo qual nós não perdemos.
O primeiro benefício, queridos, de Jesus Cristo como a porta das ovelhas é a salvação. Por isso ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Eu e você, se já reconhecemos verdadeiramente o Senhor como nosso Salvador e Redentor, se realmente eu e você estamos vivendo para o louvor da sua glória, se mesmo que caindo, tropeçando, reconhecemos o nosso erro, nos arrependemos e dizemos, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, porque ainda sou pecador. Se nós, meus amados irmãos, temos buscado viver uma vida que almeje sermos direcionados pela palavra de Deus, nós estamos em Cristo Jesus. Nós passamos pela porta. E nós hoje somos verdadeiramente salvos. Agora, meus amados irmãos, se você ainda está dentro da igreja, como um mero religioso, como aqueles pastores que estavam indo para a sinagoga, que estavam pregando, que estavam ensinando, que estavam ouvindo da palavra, mas não tinham uma mudança de vida, não tinham uma transformação verdadeira, não viviam a verdade por absoluto, não reconheciam que eram pecadores. Você ainda não passou pela porta e ainda não há salvação em você. Isso não é o pastor Darlan que está dizendo, isso é a palavra do Senhor. Por isso, meus amados, nos acheguemos à porta verdadeira, a única porta que nos dá salvação e que nos garante a salvação, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu sou a porta, aquele que entra em mim será salvo. O Senhor é esta porta, meus amados. E esta porta gera esse benefício maravilhoso que é a salvação. Eu e você somos salvos em Cristo Jesus, porque Ele é a porta das ovelhas. Mas o texto, queridos irmãos, ainda nos traz uma segunda garantia. A primeira garantia é a salvação. Nós estamos no aprisco eterno de Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas também, queridos, o texto ainda no versículo de número 9 nos apresenta um segundo benefício. Tão maravilhoso quanto a salvação, que é o benefício da liberdade. Veja comigo, irmãos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. O que Jesus Cristo está querendo dizer aqui, meus amados? Quando ele traz esse relato, ele está fazendo alusão à bênção da aliança, que se encontra lá em Deuteronômio. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. Jesus, quando ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, ele está fazendo alusão a essa bênção da aliança, que se encontra em Deuteronômio. Ele enfatiza a liberdade como bênção, como dádivas recebidas por todo aquele que adentra a sua porta. Olha, queridos irmãos, as bênçãos relatadas no capítulo 28 de Deuteronômio, a partir do verso 1 até o verso de número 6, diz assim a palavra do Senhor: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. E agora veja comigo o versículo de número 6. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. Essa bênção, meus amados irmãos, é somente para todos aqueles que entraram pela porta, que estão em Cristo Jesus. Ele é essa porta que nos dá, meus amados, essa liberdade. Aquele que adentra a porta das ovelhas tem esta liberdade.
Quando ele diz entrará e sairá, ele está falando sobre a bênção da liberdade verdadeira do pecado, da opressão do maligno. Jesus está confrontando os líderes religiosos que se diziam pastores, mas que ao invés de conduzir a liberdade, estavam oprimindo. Estavam, queridos irmãos, expulsando as ovelhas da casa do Senhor. Estavam expulsando-as do aprisco. Que liberdade essas ovelhas tinham? Aqueles homens estavam oprimindo, e a palavra do Senhor nos mostra que Jesus está dizendo: eu sou a porta das ovelhas, porque por mim elas têm liberdade de entrar e sair. Eu conquistei essa liberdade para todos aqueles que estão em mim. Jesus, meus amados irmãos, está lhe dizendo: eu sou a porta que te dá a liberdade. Liberdade de entrar na presença do Senhor e liberdade de sair. Liberdade de adorá-lo, de louvá-lo. Liberdade de falar com Ele em orações. Hoje, meus amados irmãos, se nós adentramos a porta que é Cristo Jesus, nós temos essa liberdade de poder cultuar a Ele, de poder engrandecer o seu santo nome, de poder louvar com cânticos que engrandeçam, de podermos dobrar os nossos joelhos e orarmos e clamarmos a Ele e rogarmos por auxílio. Hoje, porque, queridos, adentramos pela porta que é Cristo Jesus, temos a liberdade de termos comunhão com Ele. Ele nos deu essa liberdade. Quando Paulo está escrevendo, queridos, a sua carta a Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1, ele fala justamente sobre essa verdade, sobre essa liberdade pela qual nós fomos libertados, para poder adentrar nos santos dos santos, para poder estar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Foi para essa liberdade que o Senhor nos libertou. Não vivamos mais na opressão de Satanás, do pecado, da miséria do mundo. Porque se nós realmente adentramos pela porta que é Cristo Jesus, nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos livres. Nós somos livres. Mas aqueles homens, Jesus estava mostrando, queridos, à luz desse texto, que eles ainda estavam escravizados. Estavam escravizados pelas coisas que eles mesmos achavam que eram corretas, que eram verdadeiras. Tanto é, meus amados irmãos, o fato deles não reconhecerem a bênção de Cristo Jesus a curar aquele homem, e dele poder estar testemunhando dessa cura, juntamente com os irmãos da igreja. Eles olham para aquilo e se indignam e expulsam aquele homem de dentro da casa do Senhor. Qual liberdade eles estavam apresentando à igreja? Se hoje, meu amado irmão e minha amada irmã, você que está aqui nessa manhã, ainda está preso, oprimido pelo pecado, pelas coisas do mundo, se aquilo que ainda há no mundo te atrai mais do que aquilo que o Senhor tem demonstrado à luz da sua santa e bendita palavra, vá a Cristo Jesus, porque Ele te chama nessa manhã. Ele te diz nessa manhã: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se você não adentrar na porta que é Cristo Jesus, você ainda continuará escravo. Somos livres, porque Cristo nos libertou. Somos livres para podermos proclamar essa bendita verdade. Somos livres para poder mostrar essa porta àquele que está oprimido lá fora. Somos livres para poder pregar esse evangelho que garante salvação, que garante liberdade verdadeira. Somos livres para proclamar Jesus Cristo como a porta das ovelhas. Temos essa liberdade garantida porque Cristo garantiu ela na cruz do Calvário. Portanto, meus amados, o texto nos mostra Jesus Cristo
confrontando aqueles líderes como falsos pastores, como falsos líderes, confrontando aquelas ovelhas que não eram do Senhor, confrontando aquelas atitudes que eles estavam tendo diante da igreja do Senhor, diante de uma bênção tão maravilhosa que foi a cura que aquele homem recebera. E agora Jesus Cristo está dizendo: estes homens são falsos mestres, esses homens são falsos profetas, esses homens são ladrões e salteadores. Eu sou o verdadeiro pastor, eu sou a porta que te garante salvação. Eu sou a porta que te garante verdadeira liberdade. E por fim, ele diz: eu sou a porta que te garante provisão. Olha o texto, querido, versículo 9, novamente comigo. Onde o próprio Cristo anuncia dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Este último benefício Jesus apresenta como a visão ou preparação para a terceira cena desta período. Quando ele vai falar que ele é o bom pastor. Ele não somente é o pastor, mas o bom pastor. Então ele utiliza, meus amados, a linguagem de pastor e ovelhas quando ele diz: e achará pastagem. Utilizando essa palavra, ele enfatiza que somente ele, como a porta, podemos ter tudo o que necessitamos e não o que merecemos. Somente Jesus, queridos, somente em Jesus podemos ter uma vida plena, confiados na certeza nele, de que tudo o que precisamos, ele nos dará. Nunca, jamais, nada nos faltará. Por isso, meus amados irmãos, que o salmista, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está reconhecendo que somente em Cristo Jesus, tudo o que precisamos, recebemos. Lembra das bênçãos do texto que nós lemos em Deuteronômio? Bênção na casa, bênção na família, bênção no trabalho, bênção na vida cotidiana. Tudo, meus amados irmãos, vem do Senhor como provisão, mas somente para aqueles que estão na porta, que é Cristo Jesus. Sendo Jesus Cristo a porta, meus amados irmãos, tudo o que nós precisamos, nós temos. Nós não precisamos viver ansiosos. E aqui é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, porque infelizmente esta é uma doença da nossa sociedade hoje cotidiana. Pessoas que vivem ansiosas por tudo. Por tudo. Cristãos que reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador vivem ansiosos pelas coisas desse mundo. Um exemplo, meus amados irmãos, você pode perceber e note, quando você encontrar um irmão ansioso, pergunte a ele por que ele está ansioso. Ele vai dizer: por causa das finanças. Ele está ansioso por causa do alimento do seu lar. Ele está ansioso por causa do seu trabalho. Ele está ansioso por causa da sua família. Ele está ansioso por causa de uma entrevista. Ele está ansioso por algo que ele quer conquistar, que ele quer ter, coisas desse mundo. Quem de vós já ouviu alguém dizer: pastor, eu estou ansioso em ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu estou ansioso em participar da vigília na igreja. Pastor, eu estou ansioso em poder estar em comunhão com os meus irmãos em culto público. Pastor, eu estou ansioso em poder estar na presença do meu Senhor. É muito difícil você ouvir isso. Por quê? Porque nós ansiamos as coisas desse mundo. E o que a palavra de Deus nos diz? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, apresente a quem? Ao Senhor. Através das súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Porque Ele nos dá a paz.
Ele nos dá conforto, Ele nos dá contentamento. E isso aqui, queridos, é muito importante. Quando Jesus diz, eu sou a porta, e se você está em mim, encontrará pastagem. Ele está dizendo que em Cristo Jesus, você deve ser um cristão contente, porque tudo você tem. E tudo que você tem, Deus te deu. Só que infelizmente hoje, nós não vivemos dessa forma. Por quê? Porque ansiamos as coisas deste mundo. Ansiamos as coisas deste mundo e não olhamos para a porta que é Cristo Jesus. Eu sempre lembro, meus amados irmãos, quando eu falo sobre este assunto, quando eu comento sobre o contentamento, eu sempre lembro de uma irmãzinha lá no sul do Piauí, onde pastoreava a igreja. E toda vez que eu encontrava esta irmãzinha, eu sempre dizia, paz do Senhor, minha irmã, como a senhora está? E ela sempre com a cabeça baixa. Ah, pastor, nada bem. Ah, pastor, indo. Mas por que, minha irmã? O senhor está com problema de saúde? Não, estou bem. Graças a Deus não tenho enfermidade nenhuma. Minha irmã, então por que você está assim triste? Ah, pastor, porque eu queria tanto que isso acontecesse, mas não acontece. Queria tanto que isso acontecesse dentro da minha casa. Queria tanto receber essa bênção de ter uma água encanada, uma internet, de poder estar sentado na frente de uma televisão, vendo os meus programas favoritos. Mas muitas das vezes eu não tenho isso. E eu, minha irmã, por causa disso, então você vive uma vida triste? Você tem televisão na sua casa? Sim, eu tenho. Você tem uma casa? Sim, eu tenho. Você está respirando agora? Sim, eu estou. Você tem alguma enfermidade nesse momento? Não, não tenho. Então glorifique o nome do Senhor. Seja contente, porque o Senhor te deu a maior das bênçãos, que é a vida. E você está trocando isso por coisas tão pequenas, tão fúteis. Olhe para Cristo Jesus. Seja contente daquilo que o Senhor te deu. Deus te deu um lar. Deus te deu uma família. Por mais problemas que tenham, mas Ele que te deu. E Ele que tem sustentado a tua família, a tua casa. Ele tem te dado pão a cada dia. E muitas das vezes nós esquecemos de agradecer e louvar a este Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes entramos em uma rotina tão grande, meus amados irmãos, e quando vamos tomar a nossa primeira alimentação, nossa primeira refeição, nós malmente agradecemos. Mal dizemos, Senhor, obrigado, porque foi o Senhor que me deu. E muitas das vezes a gente até se coloca em lugar do Senhor, dizendo, olha, por causa do meu esforço, do meu trabalho, está aqui, ó. Isso aqui é para vocês. Quando nós pensamos dessa forma, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós não estamos do lado de dentro da porta. Estamos do lado de fora. O Senhor nos diz, Ele é a porta. E somente nele nós acharemos pastagem. Somente nele nós descansaremos. Somente em Cristo Jesus nós temos o verdadeiro conforto. Somente em Cristo Jesus nós temos o verdadeiro contentamento. Somente em Cristo Jesus, tudo, em tudo, na minha e na sua vida, podemos dizer glória ao nosso Redentor. Somente nele, queridos irmãos. Somente Cristo sendo a porta, nós temos esse descanso. Somente em Cristo Jesus nós temos essa pastagem tranquila. Somente em Cristo Jesus nós temos tudo aquilo que precisamos, não o que merecemos. Porque se fôssemos cobrar de Cristo Jesus daquilo que nós merecíamos, meus amados irmãos, aonde estaríamos eu e você? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para refletir?
Quando muitas das vezes você cobra: Senhor, eu sou teu filho. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu mereço isso, eu não mereço aquilo. Meus amados irmãos, pare bastante para pensar quando você proferir essas palavras. Porque se Deus lhe der realmente o que você merece, aonde você estará? Jesus Cristo diz nesta manhã: eu sou a porta. Eu sou a porta que te garante salvação. Eu sou a porta que te dá a verdadeira liberdade. Eu sou a porta que supre todas as tuas necessidades. Eu sou a porta, diz o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, Jesus é a porta da salvação. Ele é a porta das ovelhas. Nessa porta temos 3 benefícios importantes na vida cristã. Nele nós somos salvos, nele nós temos liberdade, nele nós temos provisão. Jesus Cristo é a porta das ovelhas. Jesus Cristo é a porta que garante a salvação, a liberdade e a provisão. Quem não adentra esta porta, meus amados irmãos, preste bastante atenção, está sujeito à verdade contida nas Sagradas Escrituras, pelo qual o próprio Cristo defere quando ele diz, veja comigo o versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, está fora da porta, você só verá roubo, você só verá morte, você só verá destruição. Se você está fora da porta que é Cristo Jesus, é só isso que cabe, é só isso que resta. É só isso, meus amados irmãos. Para todos aqueles que estão fora da porta que é Cristo Jesus. Mas para todos aqueles que estão na porta, que adentraram pela porta que é Cristo Jesus, Ele garante a vida, e essa vida em abundância. Amém, igreja do Senhor. Jesus Cristo é esta porta. Jesus Cristo é a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus Cristo te garante salvação. Jesus Cristo te garante liberdade. Jesus Cristo te garante provisão. Se você está aqui nessa manhã, que realmente ainda não adentrou pela porta que é Cristo Jesus, Ele te chama e te convida nesta manhã a poder adentrar por esta porta, a poder viver essa verdade de forma sincera. Porque se você estiver fora desta porta, meus amados, só haverá roubo, só haverá morte, só haverá destruição. Mas se você adentrar por esta porta que é Cristo Jesus, haverá salvação, liberdade e descanso. Você que está aqui nessa manhã, que já adentrou por esta porta, você que reconhece Jesus Cristo como a porta das ovelhas, você que tem garantido a sua salvação, você que tem liberdade garantida, você que tem descanso, creia nesta palavra do Senhor para a sua vida, para que você continue a viver dessa forma a cada dia que o Senhor acrescentar a você aqui neste mundo. Que Deus possa, meus amados irmãos, abençoar a minha e a sua vida. E que você possa sair daqui nesta manhã com este entendimento de que o Senhor Jesus Cristo é a porta das ovelhas. Quem entrar por Ele será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Que Deus vos abençoe. Feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus bendito, a Tua palavra, Senhor, nos ensina nesta manhã que Tu és a porta. Que Tu és a única porta pelo qual as Tuas ovelhas verdadeiras devem adentrar.
E ao adentrar, Deus, na porta que é Jesus Cristo, nosso Redentor, garantimos nele a salvação eterna, o aprisco eterno. Garantimos, Senhor, nele liberdade de entrar e sair, de poder falar contigo, de poder louvar o teu santo nome, de poder glorificar a ti, de poder falar contigo em orações. Aquele que adentra pela porta que é Jesus Cristo tem segurança, é provido de tudo que necessita, tem descanso, tem alívio, tem refrigério, porque Jesus é a porta das ovelhas. Senhor, que a tua igreja reunida nesta manhã, aqui neste lugar, possa reconhecer essa verdade bíblica exposta aqui. E que se há, Senhor, algum entre nós que ainda, Senhor, não adentrou pela porta que é Cristo Jesus, que Ele possa fazer isso nesta manhã para a glória do teu santo nome. Que Ele possa reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Que Ele possa entregar a sua vida e viver uma vida transformada. Que Ele possa ser ensinado, Senhor, pelos verdadeiros pastores que o Senhor levantou aqui nesta igreja, para poder ensinar e não expulsar as ovelhas, para poder ensinar a verdade bíblica, para poder conduzir a eles, dizendo que em Cristo Jesus a salvação é garantida, ensinando a eles a cada dia que eles têm livre acesso ao Pai, mediante a ação de Cristo Jesus, que eles têm tudo aquilo que precisam, porque Jesus Cristo suprirá todas as nossas dificuldades. Todas as bênçãos declaradas na tua palavra, Senhor, são alcançadas, porque estamos no aprisco de Jesus Cristo. Passamos pela sua porta, para a glória do teu santo nome. Te louvamos, Senhor, porque estamos aqui nesta manhã, confiados nessa palavra, crendo que o Senhor é a porta das ovelhas. Para a glória do teu santo nome é que te oramos. Amém e amém.